Olá, pessoal do canal do Professor Fabinácio. Eu estou aqui para apresentar a resolução número 6 de 4 de maio de 2023, que vai falar sobre recursos do PDDE e o uso dele para prevenção, quando teve esses ataques às escolas e tal, o governo federal editou essa medida como uma forma de prevenção, essa resolução, né? E essa resolução, por exemplo, está sendo cobrada aí no edital de Carapicuíba, aí precisa olhar qual cargo, né, que está sendo cobrado. Deixa eu arrumar aqui a camisa, tá? Para você estudar em outros concursos também, tá? E serve aí para gestores, diretores que utilizam os recursos do PDDE, né? Então nós vamos falar aí o que pode, o que não pode nessa resolução número 6 de 4 de maio. Então vamos lá. Essa resolução, ela dispõe sobre a autorização para a utilização de recursos financeiros disponíveis nas contas bancárias vinculadas ao programa Dinheiro Direto na Escola, né, o PDDE, e ações integradas para o apoio às ações voltadas para a proteção do ambiente escolar. Então, vamos lá para o objeto, né? O que essa resolução trata? Esta resolução dispõe sobre a autorização para utilizar os recursos financeiros disponíveis nas contas bancárias vinculadas ao programa Dinheiro Direto na Escola e ações integradas em ações voltadas à proteção ao ambiente escolar, né? Então, muito por conta daqueles ataques às escolas, né, as ameaças, pensou-se nessa resolução para quê? Para poder que o dinheiro direto na escola, esse dinheiro que as escolas recebem, pudesse, né, ser gasto aí com essa questão da proteção do ambiente escolar. Então, dando sequência da finalidade e aplicação dos recursos financeiros. O artigo 2, a aplicação dos recursos financeiros também terá como finalidade o apoio às ações voltadas à proteção do ambiente escolar. Então, essa resolução trata muito dessa questão para o enfrentamento e a prevenção à violência nas escolas, em consonância com as diretrizes locais de proteção, especificamente para auxiliar os gestores das instituições de ensino, por meio do conselho escolar, no desenvolvimento de estratégias apropriadas para seus próprios ambientes educacionais e comunitários, assegurando a manutenção de um ambiente educacional saudável e acolhedor, promovendo a criação, a criatividade e a criticidade, permeando os vários componentes curriculares. Importante destacar aqui, ó, né, que o conselho escolar, por meio do conselho escolar. Por quê? É o conselho que vai definir aí a aplicação desses recursos. Lembrando que essas verbas, elas têm que sempre ser discutidas com o conselho, tá? Você colocar em ata, né, que vai utilizar essa verba para a proteção do ambiente escolar. E nós vamos ver nessa resolução o que pode e o que não pode, tá? Então, dando sequência aqui, parágrafo único, os saldos financeiros referidos no caput, né? Caput é o artigo 2 aqui, né? O caput do artigo, respeitando as categorias econômicas de custeio e capital, porque sempre você define lá um percentual para custeio e para capital, né? Capital são bens duráveis, por exemplo, um armário, né, um notebook, são bens duráveis. Custeios são aqueles bens que a gente vai ali no dia a dia, né? Folha, papel, caderno, lápis, são coisas que elas têm curta duração, vamos dizer assim, ou uma duração mais limitada, né? O capital é aquele que você pode patrimoniar, né? Que é um objeto, é um computador, certo? E existem outras coisas aí de bens de capital. Nos termos do repasse realizado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, certo? O artigo 3 fica aprovado o anexo contendo o rol exemplificativo de itens a serem adquiridos e o rol taxativo das proibições, né? Rol é a lista aí do que pode e o que não pode.
E a banca pode cobrar isso, né? Isso é interessante também para os gestores saberem o que pode ser comprado e o que não pode ser comprado. Prestação de contas, né? Então, quando a gente fala de dinheiro público, a gente tem que sempre seguir o princípio da prestação de contas, da transparência. Por isso que é importante discutir com o conselho de escola, né, como é que vai gastar o dinheiro, aonde o conselho escolar, né, aonde vai gastar, como vai gastar. Artigo 4. Os recursos de que trata os programas referenciados nessa resolução serão objetos de prestação de contas nos termos e prazos da Resolução 15, de 16 de setembro de 2021. Então, o artigo 5, né, traz a definição sobre a utilização dos saldos positivos, se dará por meio de registro em ata a ser anexada à prestação de contas enviada à entidade executora, sem necessidade de envio ao Ministério da Educação para aprovação. Então, olha aqui, né, precisa ter registro em ata, essa prestação de contas, né, e sem a necessidade, sem a necessidade de envio ao Ministério. Aí a banca pode colocar, né, um item lá de que há necessidade de enviar ao Ministério da Educação para aprovação. E aí muita gente pode errar essa questão. Então é sem a necessidade, né? Você vai prestar contas ali no seu município, no estado, enfim, e claro das ações que são para a segurança do ambiente escolar. Então, as disposições finais, né? Artigo 6, os saldos nas contas correntes de ações integradas extintas, caso sejam utilizados até 30 de dezembro de 2023, deverão ser devolvidos à conta única do Tesouro Nacional pela Guia de Recolhimento da União, a GRU. Então, se tiver saldo lá, né, nessas contas de ações integradas extintas, você tem, e não tiver utilizado, você tem até, né, já passou o prazo, obviamente, mas teria até 30 de dezembro e teria que ser recolhido aí por uma guia de recolhimento, né, uma GRU, ou serão estornados automaticamente pelo FNDE em consonância com o artigo 42 da Resolução 15 de 2021, certo? Então, se não usou, né, essas ações integradas extintas, o dinheiro volta para o governo, tá? Bom, parágrafo único. Parágrafo único. Para efeito da aplicação do disposto nesse artigo, considera-se como ações integradas extintas os saldos positivos disponíveis nos seguintes programas, né? O Plano de Desenvolvimento das Escolas, PDDE, PDE Escola, o funcionamento das escolas no final de semana, o PDDE, FEFS, né? O Projeto de Adequação e Melhoria da Escola, o PDDE, PAP, o Projeto de Melhorias das Escolas, PDDE-PME, e o PDDE a título emergencial, versão 2007, o PDDEE, né? E o PDDE de Educação Integral. Então, o governo, né, teve vários planos aí, projetos, e algumas dessas contas têm lá uma sobra, né? E aí ficou aí esse saldo positivo, né, disponíveis nessas contas. Artigo 7, as orientações contidas nessa resolução atendem ao decreto 11.469, de 5 de abril de 2023, que instituiu o grupo de trabalho interministerial para propor políticas de prevenção e enfrentamento da violência. Então, aqui, diante daqueles ataques, né, daquela situação que levou aí um certo pânico, e uma das ações que saiu do enfrentamento à violência foi essa, disponibilizar recursos direto para a escola, para que ela pudesse ali investir em alguma coisa com relação à segurança do ambiente escolar. E nós vamos ver, né? Então foi revogada lá a resolução 14 e a resolução 4, 19 de maio, e essa resolução entrou na data, em vigor na data de sua publicação. Então, aqui o anexo de itens a serem adquiridos e o rol das proibições. Então, o que acontece? Pode cair muito isso na prova, principalmente numa prova de gestor, ou você que é gestor tem que saber isso para, né, quando for utilizar o recurso da
desse PDD, então, os itens a serem adquiridos. O que pode, né? Infraestrutura, ó, melhoria de tecnologia, internet, equipamentos de tecnologia, central de alarme monitorada, né? Então, ó, isso é um item. Por quê? Internet é importante na questão da segurança, né? Transmissão de imagens através de câmeras, né? Você precisa ter uma internet boa, equipamento de tecnologia, central de alarme monitorada também, né? Sistema de controle de entrada e saída de alunos, você pode ter um sistema eletrônico, né? Então, isso é importante também para garantir um sistema de identificação, pode ser por uma carteirinha, pode ser facial, né? O sistema de identificação por meio digital também. Então, na escola que eu era diretor, né? Porque agora eu estou na supervisão de ensino, a gente tinha central de alarme, tinha internet, equipamentos de tecnologia, tinha sistema de controle e entrada de saídas e tinha identificação por meio digital. Então, isso era importante ali na questão da segurança, né? É claro que sempre tem pontos a serem ajustados, melhorados, enfim, sempre tem, né? A gente, por mais que a gente tenha, mas tinha lá uma estrutura para, pelo menos, né, tentar ali o botão do pânico, enfim, certo? Tinha algumas coisas importantes lá nessa questão de segurança. Pequenas reformas, reparos e adequações. Então, ali a aquisição de janelas, portas e fechaduras, né, para dificultar ali a entrada, a invasão de uma escola. Melhoria na instalação da rede elétrica. Por que melhoria na instalação? Porque muitas vezes alguns desses equipamentos de segurança dependem aí de uma boa rede elétrica, né? Cabeamento da rede, extensão do muro. Então, aí medidas que você poderia usar esse recurso do PDDE. Tá? Aquisição de equipamentos, por exemplo, câmeras, extintores de incêndio, para quê? Para segurança, né? Então, extintor de incêndio também aí entra no item de segurança escolar, detector de fumaça, detector de metal portátil. Ah, então podia comprar um detector de metal? Sim, está aqui, né? Está nos itens a serem adquiridos. Detector de metal tipo porta, alambrado e redes de proteção e sensor de presença. Então, aquele sensor, né, que identifica ali a presença da pessoa e isso gera um sinal ali, pode ser na secretaria, enfim. Então, isso é permitido? Sim. Isso aqui nós estamos falando do que é permitido, tá? Alambrado é permitido e rede de proteção também. Materiais de comunicação, né? Então, diagramação de cartilhas e portais também é permitido. Formação, então, a linha A, o pagamento de serviços para cursos e oficinas sobre direitos humanos, construção de plano de segurança, mediação de conflitos, convivência escolar, regras de convivência escolar, relações escola-família, conscientização contra grupos de ódios, proteção de cultura de não violenta, fortalecimento da gestão democrática, conselho escolar, associação de pais e mestres, oficinas culturais, artísticas e esportivas. Tudo isso é permitido. Ah, então eu vou trabalhar uma formação lá contra o bullying, né? Contra grupo de ódio, né? Para conscientizar os alunos, né? Vou com um grupo de teatro que faz uma formação legal, envolve ali. Isso pode, né? Cursos e oficinas sobre direitos humanos, construção de plano de segurança, etc. Plataformas digitais ou aplicativos, licença e customização, e livros e impressões de materiais. Tudo isso é permitido gastar com dinheiro do PDDE para a segurança das escolas, né? Para a melhoria dessa segurança do ambiente escolar. Tá? Então é importante você saber esse rol, porque provavelmente a prova vai perguntar isso. E o que não pode, né? Agora, aquilo que é proibido, taxativo das proibições. Olha só, aquisição e instalação de arame farpado, concertina, lança, cerca elétrica ou similares. Aqui isso não pode. Aquele arame farpado, concertina, né, que é aquela
parece um metal ali com pontas, né? Lança, cerca elétrica, nada disso pode, tá? Senão a escola fica parecendo uma prisão também, né? Não pode por conta de risco de acidente, enfim, né? Então não pode. Câmeras com sistema de reconhecimento facial também não pode, tá? Então isso está no rol taxativo de proibições. Fábio, por quê? Não sei, mas não pode. A banca não vai te perguntar por quê, ela vai perguntar o que pode ou não pode. Reconhecimento facial, aquelas câmeras que têm reconhecimento facial, e com esse dinheiro do PDDE, não pode, tá? Não é permitido, né? Existem sistemas de segurança que, por exemplo, eles fazem esse reconhecimento facial e identifica se a pessoa é procurada, não é e tal, né? Isso em cidades. Ele tem muitos problemas, né? Porque apesar do desenvolvimento da tecnologia, ele ainda, né, às vezes pega uma pessoa semelhante e aí dá alguns problemas. E câmeras dentro das salas de aula e dos banheiros, se você vai adquirir câmeras para isso, também não pode. Ah, Fábio, mas por que não pode? Dentro do banheiro é justificável, né? Porque é a questão da intimidade da pessoa, obviamente, no banheiro não é um lugar para ter câmera. Agora, dentro da sala de aula, na escola que eu trabalhava, a gente tinha câmeras em todas as salas de aula e isso era muito bom na questão de segurança, disciplina, organização da escola, né? E tinha câmera nos corredores, câmeras no pátio, câmera na quadra. Então, tinha muitas câmeras. E nunca tivemos problema. Mas na resolução nessa resolução, comprar câmera para botar dentro da sala de aula não é permitido, tá? Não é permitido. Então fique muito atento, porque essa é uma perguntinha. Exemplo, eu trabalhei numa escola que tinha câmera dentro da sala de aula. Ah, mas ela foi adquirida com recursos próprios da APM, né? Esse dinheiro do PDDE, então, ele não pode ser utilizado para câmeras dentro das salas de aula, tá? Fora da sala pode? Sim, fora da sala pode. Dentro, não. Ok? Então, é isso. Então, obrigado. Gente, meu e-mail, né, meus contatos, se você quiser colaborar com o canal, esse também é a chave Pix, né, do nosso canal, então você pode colaborar, porque a gente vai produzindo mais vídeos, certo? Então, muito atento nesse último item aqui, porque isso pode cair como pergunta de prova. Isso aqui atrapalha, é quando a prática, né, atrapalha a gente, porque, exemplo, se você é de uma escola que tem câmera dentro da sala de aula e você vai lá para a prova, não está atento a essa resolução, você vai falar, imagina, claro que pode. E não pode. Está no rol taxativo das proibições. Então, a minha dica é, faça uma leitura para você não errar essa questão, certo? O taxativo das proibições é bem pequenininho, são 3 itens ali, né? Arame farpado, concertina, lança, cerca elétrica, similares, câmera. Provavelmente a banca vai colocar ali itens lá e vai dizer quais podem, quais não podem, falso ou verdadeiro, enfim, ela vai utilizar aí esse recurso nessa prova, ok? Então fique atento para você acertar essa questão. É uma resolução pequenininha, né? Bem pequenininha. Essa resolução 6 de maio, número 6 de 4 de maio de 2023. Então, é o tipo da resolução que você não pode errar. Talvez caia uma questão dessa resolução, né? Então, essa questão você tem que acertar. Tá bom? Grande abraço e sucesso!